Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre a estenose foraminal, uma das causas principais de dores no ciático em pacientes acima de 50, 60 anos. Mas antes eu gostaria de lembrar que esse canal fala sobre os principais diagnósticos e tratamentos relacionados a dores crônicas. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, considere se inscrever. E se você gostar dessas informações, curta e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. O forame intervertebral é um canal ósseo por onde sai a raiz nervosa que vai formar o ciático e descer para a perna. Estenose é o termo científico que nós utilizamos para uma situação onde há um estreitamento. Então, estenose foraminal é o estreitamento do canal por onde passa a raiz nervosa. Vamos entender como isso funciona. Então essa é a nossa coluna vertebral. E esse daqui é o canal ósseo que eu falei para vocês, que nós chamamos de forame. A degeneração do disco intervertebral achata esse canal de cima para baixo, ajudando a comprimir esse nervinho que passa aqui. A artrose da articulação entre as vértebras da coluna também vai criar alguns calinhos ósseos que também vai contribuir para o estreitamento desse canal. E esse conjunto de alterações que levam ao estreitamento e à compressão dessa raiz nervosa pode causar sintomas relativamente clássicos, que são dores em uma ou nas duas pernas, que pioram significativamente quando o paciente fica de pé ou quando ele caminha e melhora muito quando o paciente senta. Isso tem um nome científico chamado de claudicação neurogênica. É aquele paciente que, por exemplo, vai caminhar no shopping e precisa parar esporadicamente para sentar um pouco para aliviar as suas dores. O diagnóstico da estenose foraminal baseia-se em um tripé. O primeiro é a história clínica, é reconhecer esses sintomas que eu citei anteriormente. O segundo ponto é o exame físico. Nós precisamos examinar o paciente para documentar algumas alterações que nos fazem suspeitar da estenose foraminal. E o terceiro, com certeza, são os exames de imagem, onde a tomografia da coluna e a ressonância nuclear magnética têm papel fundamental, porque nós vamos conseguir, inclusive, medir o grau de estreitamento ao qual esse nervo está submetido. Alguns pacientes precisam fazer raio-x dinâmico para ver se a movimentação do corpo piora essa compressão ou não. O tratamento do paciente com estenose foraminal é feito de forma gradual e escalonada. Isso significa que nós utilizamos tratamentos menos invasivos e partimos para tratamentos mais invasivos apenas nos casos mais graves. De modo que, inicialmente, todo paciente precisa fazer uma fisioterapia especializada. Alguns pacientes se beneficiam de uso de alguns analgésicos para que tenha mais conforto no seu dia a dia. Quando isso não resolve, nós podemos fazer então o que nós chamamos de bloqueio da raiz nervosa. Nesse procedimento, o paciente fica de barriga para baixo no centro cirúrgico, embora não seja uma cirurgia propriamente dita, recebe um sedativo para que tudo seja bastante confortável e nós vamos localizar esse estreitamento através de um raio-x digital que nós temos no centro cirúrgico. E nós vamos guiar algumas agulhinhas ao redor dessa raiz nervosa e vamos injetar uma substância anestésica e anti-inflamatória que, obviamente, tem como objetivo reduzir a inflamação até o inchaço dessa raiz nervosa, que pode piorar muito a dor. Nos casos onde nada melhora, aí nós temos que optar pelo tratamento cirúrgico, onde o cirurgião vai então reduzir essa compressão, fazendo o que nós chamamos de foraminoplastia ou foraminotomia. Vai abrir um pouquinho esse canal ósseo de modo a liberar essa compressão da raiz nervosa. Em alguns pacientes é preciso colocar pino e parafuso, porque essa cirurgia pode gerar um pouco de instabilidade na coluna, mas isso é decidido caso a caso. É muito importante levar em consideração não só a idade do paciente, porque como eu falei,
os pacientes com estenose foraminal tendem a ser um pouco mais idosos, mas também a presença de algumas doenças associadas, porque isso pode aumentar o risco de uma cirurgia. Então, quanto mais idoso o paciente e quanto mais doenças ele tiver, mais econômico, menos invasivo nós temos que ser nos procedimentos.